Once in a while I dream. Once in a while I think of you. I reminisce on days gone by when you and I were new. Once in a while I dream, hoping that you'd return to me, but I know that you're not coming back, so once in a while I dream. Each moment passes like hours, each day is dark as the night. Since we have ended, I just pretend I have a reason to live. It's sad how the seasons change, sad how the feelings go away. We were in love, but now it's over. So once in a while I dream. Cheguei de viagem, estou cansada, mas feliz de ter fugido um pouquinho do frio. Meu Deus, que clima gostoso que estava em Trancoso. Também estou mega cansada de socializar. Minha vontade agora era passar 2 meses em casa, sem fazer absolutamente nada, só ficar quieta, trabalhando, lendo meus livros, cuidando dos meus bichos. Provavelmente não vou conseguir. Não, 2 meses é muita coisa. Eu tentei gravar um vlog, né, em Trancoso, um vlog mais contemplativo e tal. Ficou bem mais ou menos porque eu esqueci que eu tava gravando. E aí eu fico nessa, assim, quando eu vou viajar eu sinto que eu quero me desligar de absolutamente tudo. Mas eu tinha prometido a mim mesma que eu gravaria um vídeo, todo domingo teria um vídeo neste canal. Falhei no domingo passado? Falhei. E aí por isso que eu resolvi gravar esse mini vlog em Trancoso, porque eu não tinha deixado nada agendado. Mas eu sinto que eu não consigo gravar vlogs em viagem, eu esqueço. E eu quero muito mais viver do que ficar pegando no celular. Mas ao mesmo tempo eu penso que seria muito legal se eu gravasse, nem que fosse assim, mini vlogs como esse de Trancoso, porque aí são memórias que eu vou ter guardada. Mas aí eu fico nessa. Quero viver 100%, quero ter algumas memórias, o que fazer, não sei. Aconteceu várias coisas muito legais lá, é uma vibe totalmente natureza, assim, que eu nem me passou pela cabeça de gravar, porque eu tava simplesmente vivendo. Não sei se vocês sabem, mas lá aparecem muitos macaquinhos. Tem muita arara. Teve um momento que a gente tava almoçando no Quadrado, que é o lugar mais famoso lá de Trancoso. E aí os restaurantes têm mesas ao ar livre ali. E simplesmente passou uma arara azul gigante da igrejinha. Ela veio da igrejinha e cruzou o campinho. E aí todo mundo assim, arara, arara. E aí todo mundo que tava nos restaurantes ali parou e ficou contemplando aquela cena. E eu fiquei super emocionada com aquele momento. Foi lindo, sublime. E aí vários momentos com macaquinhos que eu fico pensando, deveria ter gravado? Talvez. Mas ao mesmo tempo não, porque eu gravei na minha memória. E às vezes acho que é mais importante do que ficar pensando em pegar o celular pra gravar. Enfim, ai, como eu amo praia, natureza. Parece que a praia, a água salgada, assim, realmente dá um up. Tira todas a recubaca, as energias negativas, como diz minha mãe. Então foi maravilhoso. Eu levei 2 livros. O Alienista, do Machado de Assis, que eu terminei de ler. E O Homem e Seus Símbolos, do Jung. Acho que fiz 2 péssimas escolhas.
Porque, assim, apesar de O Alienista ser um livro com uma escrita fácil, fluida, eu acho que os temas em si não são praianos pra estar lendo na praia. Principalmente o homem e seus símbolos. Eu tava tentando ler na praia, assim, aquele sol gostoso, eu quase dormindo. E O Homem e Seus Símbolos é um livro mais pra estudo, então acho que eu fiz péssimas escolhas. O Alienista gostei muito, mas acho que eu não aproveitei tudo que eu poderia ter aproveitado dessa leitura, justamente por estar lendo na praia, na piscina, e aí você fica meio sonolento e tal. Daqui a pouco eu falo mais, conto um pouco mais sobre esse livro. Terminei de ler todas as cartas da Clarice, estou assim desolada. Eu demorei mais de 1 ano pra terminar essa leitura. Eu li muito devagar porque eu não queria que acabasse. Era assim um deleite ter a companhia da Clarice todas as noites. Ai, chateada que acabou. Enfim, coloquei aqui uns post-its com várias virtudes que eu quero desenvolver, porque aí quando eu estou... Algumas dessas virtudes eu creio que eu já tenho, mas pra eu continuar firme nelas. E aí eu coloquei aqui pra eu não esquecer, sempre que eu estiver me desviando, eu relembrar. E acho que a principal virtude que eu quero desenvolver é paciência. E meu Deus, como é difícil. E é engraçado que você pensa, ai, quero ser mais paciente. Aí a vida te manda situações pra você treinar, testar a sua paciência, desenvolver a sua paciência. Você faz o quê? Você fica puto impaciente. Enfim, terminei de ler O Alienista, li na praia. Vou contar um pouquinho o que eu achei. Como eu falei no início do vlog, sinto que eu não fiz uma boa escolha de livro de leitura para fazer na praia. Apesar de ser um livro com uma escrita simples, fluida, eu achei que o tema não tem nada a ver com a vibe praia. Enfim, por conta disso, eu sinto que eu não aproveitei 100% essa história aqui. Eu dei 3 estrelas, com certeza vou reler futuramente, vou esperar alguns anos aí pra eu meio que esquecer a história e vou reler. Mas acho que é um bom livro pra começar a ler Machado de Assis, por ser curtinho e ter, como eu falei, uma linguagem muito fácil, fluida, é um livro que você lê muito rápido. Pois bem, então aqui a gente acompanha a história do Dr. Bacamarte, que é o alienista. Alienista é um termo mais antigo para psiquiatra. Então a gente acompanha esse médico que volta para a cidadezinha de Itaguaí e ele resolve abrir um manicômio nessa cidade. Ele chama esse manicômio de Casa Verde. E esse Dr. Bacamarte, ele é um homem muito estudioso, um homem da ciência, ele cai até naquele cientificismo, que é aquela ciência levada ao extremo. E as pessoas confiam muito nele, pois afinal ele é um homem da ciência. E então ele vai até essa cidade e decide criar esse manicômio e começa a internar algumas pessoas lá. E qual é o critério dele para dizer quem é insano e deve ser internado na Casa Verde? É simplesmente meio que vozes da cabeça dele, coisas que ele acha que é ou não insanidade. Eu acho que isso, inclusive, é uma das grandes críticas desse livro aqui, que é quem tem o direito, quem pode falar o que é certo ou errado, quem tem o direito, quem pode falar o que é sanidade, o que é insanidade. Então, é umas coisas absurdas que ele começa a fazer. Tem um personagem que me marcou muito nesse livro, que é o Sr. Costa, se eu não me engano, que ele recebeu uma herança e ele era um homem muito generoso e ele começou a emprestar esse dinheiro para qualquer pessoa que ia pedir dinheiro emprestado, ele acabava emprestando, seja conhecido ou não. E depois de 5 anos, ele simplesmente não tinha mais dinheiro algum, porque ele emprestou todo o dinheiro e as pessoas simplesmente meio que deram um golpe nele, não pagaram. E pro Dr. Bacamarte, essa generosidade em excesso era um sintoma de insanidade, de loucura. Então o Sr. Costa é internado na Casa Verde. Aí tem uma prima dele que vai tentar clamar pela liberdade do Sr. Costa, e essa prima dele, ela era muito supersticiosa. Então ela acredita que ele emprestou, perdeu todo o dinheiro por conta de uma superstição lá familiar. E pro Dr. Bacamarte, pessoas que acreditam em superstição também são consideradas pessoas loucas. Então a prima, além de não conseguir tirar o Sr. Costa do manicômio, ela acaba
caindo nesse manicômio também. Então, várias virtudes, se essas virtudes se apresentam em excesso, o Dr. Bacamarte considera isso loucura. Simplesmente meio que vozes da cabeça dele. E, enfim, tem um dado momento que, assim, tem mais pessoas dentro dessa Casa Verde do que fora da Casa Verde. E aí o pessoal da cidade começa a ficar muito indignado e eles acabam planejando uma revolução que é dado o nome de Revolta da Canjica, alguma coisa assim. Enfim, aí vocês precisam ler para saber como que vai terminar, o que vai acontecer após essa revolução. E eu achei a capa desse livro aqui sensacional. Dr. Bacamarte, psiquiatra, Dr. Bacamarte visto de costa com uma camisa de força. Eu achei, assim, maravilhosa essa capa aqui. E eu achei muito interessante também, tem uma nota lá no final do livro que diz o seguinte: a verdade é que todos têm interesses individuais, que podem ou não ter relação com a ciência. E com menor ou maior intensidade, são paixões que movem a vida das pessoas e impulsionam-as a pesquisar, relacionar-se e estar sempre aprendendo mais sobre aquilo. As paixões são necessárias a todos. É preciso, porém, ter o senso crítico de estabelecer os próprios limites para não desrespeitar os interesses de outras pessoas e ter o cuidado de não diminuir a vida a um único tema. Eu achei muito interessante essa nota aqui, porque aí a gente pode pegar a ideia central do livro e refletir sobre qualquer paixão que a gente tenha na nossa vida, meio que qualquer área da nossa vida que a gente perceba uma paixão exacerbada por alguma coisa e meio que analisar se essa paixão está num nível saudável ou não. Enfim, um livro muito interessante. Como eu falei, eu sinto que eu não aproveitei 100% dessa história. Tinha momentos que eu tava na areia, assim, deitada em muito sol. Tava quase dormindo, assim, eu tinha que ler 2 vezes a mesma página. Enfim, achei que nada a ver pra ler na praia. Mas é um livro, sim, muito bom. Acho que é um bom livro também pra começar a ler Machado. Fininho, fácil. Pretendo reler daqui uns anos, com certeza. E fazer uma leitura mais proveitosa. Mas marquei muita coisa, escrevi muito. Você já leu O Alienista? Me conta aqui nos comentários o que você achou. Você talvez que tenha aproveitado mais essa leitura do que eu. Estou na página 56 desse livro. Sim, faz muito tempo que eu tô lendo esse livro. E eu acho que eu vou demorar, assim, muito tempo. Cada página que eu leio é muita coisa que eu grifo, é muita coisa que eu escrevo, é muita coisa que eu fico pensando. Eu leio algumas frases e eu fico, assim, 30 minutos, juro, pensando sobre o que eu li. E eu tava cogitando que eu ia terminar essa leitura aqui, eu ia reler a biografia do Jung. Mas assim, terminando isso aqui, eu vou começar de novo. E eu já tô empolgada. Extremamente empolgada pra começar a reler. Isso que eu tô na página 56 ainda. Esse livro tá me encantando tanto. Pensar na capacidade do homem, do ser humano, de acessar esse mundo das ideias e trazer essas ideias aqui pro plano material. Isso já é uma coisa que me encanta absurdamente, mas lendo isso aqui eu tô muito mais encantada com isso. E eu fico abismada, assim, com o Jung, com a inteligência desse homem, com a capacidade que ele teve de acessar esse mundo das ideias e trazer essas informações aqui pro nosso mundo. Eu fico encantada com poder ter uma coisa dessa aqui nas minhas mãos, traduzida, poder ter acesso a esse conhecimento. Esse livro aqui, ele tá me dando aquela sensação, sabe, de, nossa, como é bom viver, como é bom ter acesso a conhecimento, como é bom gostar de ler. Se um dia fui triste, não me lembro mais. Isso que é um livro super denso, tem umas coisas pesadas que você lê aqui. Eu tô encantada, gente, eu tô encantada. E esse livro aqui só está me levando a pensar muito mais em como a gente tem que ter cuidado
com as coisas que a gente consome na vida real, aqui na internet, com as pessoas que a gente segue, com os ambientes que a gente está exposto, com os amigos que a gente escolhe, com familiares, o quanto de acesso à nossa psique a gente dá a determinados familiares, quanto de abertura a gente dá às pessoas, porque absolutamente tudo, cada passo, cada palavra que uma pessoa nos fala tem influência na nossa psique, na nossa individualidade, no nosso processo de individuação. Eu até acabei de ler uma parte aqui que eu achei muito interessante, que diz o seguinte: na nossa vida consciente, estamos expostos a todos os tipos de influência. As pessoas nos estimulam ou nos deprimem. Ocorrências na vida profissional ou social desviam a nossa atenção. Todas essas influências podem levar-nos a caminhos opostos à nossa individualidade. E quer percebamos ou não o seu efeito, nossa consciência é perturbada e exposta, quase sem defesas, a esses incidentes. Isso ocorre em especial com pessoas de atitude mental extrovertida, que dão toda a importância a objetos exteriores, ou com as que abrigam sentimentos de inferioridade e de dúvida, envolvendo o mais íntimo da sua personalidade. Ai, nossa, eu tô brisando muito com esse livro, eu tô assim... Nossa, eu tô amando muito, 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 muito. E eu fico muito encantada com a vida que o Jung levou. Ele morava na Suíça, não sei se vocês sabem, ele morava numa casa que tinha um jardim muito grande, ele tinha acesso a um lago e ele passava muito, mas muito tempo nesse jardim, na frente desse lago, sentado em silêncio, refletindo, pensando, acessando esse mundo das ideias. Ele foi um cara que passou muito tempo sozinho, digamos assim, se dedicando aos estudos, ao conhecimento, a esse mundo das ideias. E isso é tão encantador, é tão bonito. Porque ele fez tudo isso em prol, não dele mesmo, mas em prol da humanidade. E isso é tão, tão, tão lindo, tão bonito. Então, nossa, isso só me faz pensar no valor a quem a gente deve dedicar a nossa atenção, ao valor que a gente tem que dar a determinadas pessoas. Nossa, eu tenho muita coisa para falar sobre esse livro aqui. Eu acho que eu vou ler o primeiro capítulo e aí eu já vou fazer um vídeo falando sobre... Eu tenho muita, muita, muita coisa para falar sobre esse livro, gente. Nossa, acho que eu vou pirar muito fazendo esse vídeo. São 131 páginas nesse primeiro capítulo. Provavelmente vai demorar muito para eu chegar nessa página, para eu ler tudo isso. Mas aguardem, esse vídeo vem aí. Então eu vou ir lendo capítulo por capítulo e aí vou ir trazendo as minhas considerações, as minhas brisas. Ai, você que já leu esse livro, você ficou assim, com esse sentimento de, nossa, que delícia viver, que delícia ser um leitor, que delícia tudo. Ai, se um dia fui triste, não me lembro. Eu tô encantada. Com certeza vai ser um dos melhores livros do ano. Esse livro está me levando muito a pensar também sobre limites que a gente tem que impor às pessoas. Principalmente, assim, pessoas mais próximas, amigos, familiares, porque tem essa coisa, né? A pessoa é muito íntima, seja um familiar, um amigo, e aí a pessoa acha que pode fazer qualquer tipo de piadinha, de brincadeira, pode falar o que quiser, afinal, a gente tem uma intimidade muito grande. Mas não, a gente tem que saber colocar limites. Não é porque a pessoa é muito íntima, que ela é sua amiga, que é um familiar, que ela pode te falar o que ela quiser, que ela pode acessar o que ela quiser da sua psique. Porque tudo que ela fala, tudo até onde você deixa as pessoas irem com você, afeta diretamente a sua psique, afeta diretamente as suas crenças, as suas emoções, a maneira que você se comunica, a maneira que você age no mundo, afeta absolutamente tudo. Então a gente tem que deixar limites muito bem estabelecidos. Mesmo que a gente seja taxado de o chatão que não gosta de brincadeira, não gosta de piadinhas, mas tudo tem limites, né? E esse livro só está me mostrando isso de uma forma muito clara sobre estabelecer esses limites com qualquer pessoa que seja. Familiar, amigo, cônjuge, não interessa. Tudo tem limites.
E a gente tem que impor esses limites sempre. E é claro que também ficar atento às nossas atitudes, às nossas palavras, às coisas que a gente fala para as pessoas, pensar um pouco antes de falar. É aquela coisa de ter os nossos valores sempre em mente. Então, quem você quer ser na vida das pessoas? Você quer ser aquela pessoa que eleva as pessoas, que agrega na vida das pessoas, ou aquela pessoa que destrói? E é claro que, mesmo tendo em mente muito claro os nossos valores, a gente vai errar. Mas que não precise errar tanto, que não precise chegar nesse ponto de pedir desculpas, que a gente tenha sempre em mente aquela coisa da sabedoria. Não sei, eu sempre peço algo maior, algo transcendente ao universo que me dê sabedoria, para nunca precisar chegar nesse ponto de pedir desculpas. Não nunca precisar, vai precisar algumas vezes, mas que sejam poucas vezes, que não precise sempre chegar nesse ponto de pedir desculpas, que as minhas palavras possam sempre elevar as pessoas e não destruir. Porque a gente também erra muito, saber também dos nossos limites com as pessoas. Conosco, mas também com as pessoas. Eu acabei esquecendo de gravar os takes finais para encerrar esse vlog, então eu vou encerrar agora, desse jeito mesmo. E no próximo domingo vou trazer mais informações sobre o Clube do Desassossego. Estou mega empolgada, então aguardo vocês. Até lá. Um beijo.